Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 98. Olha só que bacana, hein? Chegamos ao 98 episódio. E hoje também nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, né? Logo logo eu pedi para ela se apresentar. Porém, antes, como sempre, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui o Açaí Motion, né? Está dando reflexo, né? Mas agradecer o Açaí Motion. Acredito que muita gente aqui no Japão já viu em algum lugar o Açaí Motion, né? Bastante gente está consumindo. Mas porventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Que ele é envasado aqui no Japão. E o Açaí Motion é um energético que oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion, né? No caso, aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de açaí, que seria a fonte natural de cafeína. No caso, extrato de cenoura negra, que seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir. E do resto é só apreciar o Açaí Motion, tá bom? Então é isso, então muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né? E também agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Agradecer ao portal Guma, que na pessoal do Cláudio Sugimoto está nos apoiando, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, você pode estar acessando a página deles, é portalguma.com. Inclusive na página deles tem a parte do Drivecast também, você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram deles, no caso, né? Portal Guma. Então é isso, é tudo sobre eventos da comunidade, é só acessar portalguma.com ou Portal Guma no Instagram, tá bom? Então muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto, né? E é isso, então, acredito que agradecer a todo mundo, né? Então, agradecer a nossa convidada de hoje e pedir para ela se apresentar, por favor. Eu sou a Rita Ribeiro Otiai, mais conhecida como Rita Otiai. Sou terapeuta de resultados, trabalho com a técnica da TRG. Já trabalhei minha vida toda com crianças na área educativa. A minha formação, minha graduação é pedagogia. Minhas especialidades é metodologia de ensino e neuropsicopedagogia. Porém, eu trabalho aqui no Japão como Kaigo, já vão fazer 6 anos que trabalho nessa área de Kaigo. Gosto muito do que eu faço, mas também faço à parte o trabalho com a terapia, porque há uma grande necessidade em atender a nossa comunidade aqui. Tá ótimo, então aí o resto a gente vai conversando, descobrindo aos pouquinhos sobre o seu trabalho e sua vida também, tá bom? Sim, por favor. Tá ótimo, então. Vamos começar o nosso passeio. Deixa eu ver. Bom, Rita, começando o nosso bate-papo, né? Que nem eu costumo falar, começar do começo, né? Você é de onde do Brasil mesmo? Olha, eu sou natural de Itararé, uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, faz divisa com o Paraná, mas na minha adolescência eu vim para Sorocaba, então eu sou sorocabana, dá para perceber no meu sotaque também, porta verde e vermelho. Você foi para Sorocaba com quantos anos, mais ou menos, você lembra? Eu tinha 14 anos na época. Foi adolescente já. Fui adolescente, estudei lá. Eu tinha um desejo de ser religiosa, fui para um convento, passei um tempo estudando religião católica e depois saí de lá, fui sentindo interesse também pelas outras culturas e me interessei bastante pela cultura japonesa, tanto que acabei casando com um descendente, não deu certo, quer dizer, deu muito certo, porque eu tive 2 filhos dessa relação. E segundo casamento também com descendente japonês. Olha. Mas essa parte de você querer ser religiosa, assim, você desde criança você tinha esse sentimento, assim?
É um sentimento de ajudar pessoas. Eu, na época, quando eu era criança, eu comecei, logo depois da minha alfabetização, eu li um livro do Papa João Paulo XXIII, que me chamou muita atenção pelo amor que ele tinha pelas pessoas. E fui lendo outros livros, como Santa Rita, Santa Teresinha, e foi assim, enxergando que eu poderia ser uma religiosa, eu poderia ajudar as pessoas também. Ah, sim. Aí você foi pro convento Fui pro período. convento contra, a minha família não queria nessa época. E no final eu passei 3 anos no convento e naquela época tinha 2 opções. Ou você ia para a área educativa ou você ia para a saúde. Ou seja, ou você fazia o magistério, que foi o que eu fiz na época, ou você fazia o curso de enfermagem, ou você ia para medicina. Ali tinha as opções, desde que você também tivesse a família que apoiasse financeiramente. No meu caso eu não tinha, porque eu era órfã. O meu pai eu perdi muito cedo e a minha mãe não tinha condições financeiras de me ajudar. Então era impossível essa possibilidade de ser médica. E enfermeira também não era uma opção para mim. Aí eu escolhi magistério e comecei ali trabalhando no convento com crianças e fui desenvolvendo o gosto pela educação. Porém, naquela época fazer pedagogia era muito caro, né? Era complicado, não tinha essas facilidades que tem agora, né? Sim, sim. Mas a questão, então, deixa eu ver se eu entendi. O convento, o período do convento tem um período já estipulado? Como que seria? Eu fiquei 3 anos no convento. São 3 anos no caso. Eu entrei com 15 anos e saí com 19. E olha só, eu só saí do convento porque eu comecei a sonhar que estava casando com um padre que era o meu confessor. Eu falei assim, gente, como é que eu posso confessar com esse padre se eu estou sonhando que estou casando com ele? E era muito esquisito. Aí falei com a superiora sobre esses sonhos, né? Aí hoje eu entendo muito bem o que significa sonho, porque estudo Freud, né? Mas naquela época eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. E eu cheguei para minha superiora e falei, olha, eu tô sonhando que eu tô casando com o padre e tal lá e tá me incomodando, porque como é que eu vou falar para ele desse meu pecado, né? Porque para mim era um pecado ter aquele sonho. E aí a minha superiora falou, olha, se você tá tendo sonho que tá casando, é porque a sua vocação não é para a vida religiosa, para o celibatário, né? Que ali você vai ter que ficar o resto da sua vida sem contato com o homem, né? No caso, eu, mulher. Vai ter que entrar na vida de obediência, pobreza e castidade, né? Que são os 3 votos que se prega num convento para uma religiosa. Então a castidade já estava meio que caindo por terra, porque em pensamento eu estava casando com alguém, né? Então fui aconselhada a sair, ver se realmente a minha vocação era para a vida religiosa ou era para a vida familiar, que também elas falavam da importância da família. E quando eu saí, eu conheci meu primeiro marido. Foi assim muito rápido. Saí de lá, conheci meu marido. Tá. Mas eu já tinha assim uma vivência com a cultura japonesa na minha infância, no interior. E eu imaginava assim, se eu fosse casar, casaria com descendente japonês. E teria 2 filhos. E seria 2 meninos. Então tinha uma coisa meio que assim, gravada no meu inconsciente. Tá. Essa questão, você saiu do convento por essa recomendação de uma pessoa superior, seria superiora, no caso, né? Ela recomendou, no caso, né? Recomendou que eu saísse para pensar, porque era muito recorrente os meus sonhos. Tá. Então você saiu antes do período estipulado, seria isso, né? Eu saí no noviciado, que são fases, né? Você entra num aspirantado, aí você vai para um noviciado, e antes de você fazer os votos permanentes, que seria um casamento com Cristo, né? Para alguns, seria pôr aquela aliança, e aí aquela documentação toda vai lá para Roma, e daí dá muito mais trabalho você desistir, né? É como se fazer um divórcio mesmo, é meio complicado. Antes desse estágio, eu saí. Ah, tá.
Mas a pessoa que, vamos dizer, conclui todo esse período, seria quantos anos, assim, mais ou Olha, menos? é bem assim, depende muito de cada congregação, né? De cada ordem monástica. No meu Uhum. caso, eu já ia no ano seguinte já ia vencer meus 3 anos de noviciado e eu ia me tornar uma irmã mesmo, né? Uma religiosa de votos perpétuos que fala, né? Tá. Isso você foi pro convento lá, ali em Sorocaba mesmo, no Em caso? Sorocaba mesmo. Eu fui para um Tá. colégio beneditino, que é da Ordem de São Bento, Uhum. e fiquei um tempo ali de aspirantado e fui concluir no Carmelo. Olha só que confusão, porque eu estava ali buscando qual era a minha vocação de fato. Fiquei o noviciado num colégio beneditino e depois fui concluir no convento das Carmelitas Descalça, que é lá em Campinas, o Carmelo de Santa Terezinha, que é a ordem mais rigorosa que tem, né? Aquela que você entra lá, você não sai para fora por nada, você fica reclusa, né? É um claustro. Um claustro é um local que você fica confinada ali, então tem assim cuidados com a alimentação, você não se alimenta de carne, tem todo um ritual lá das carmelitas, né? Certo. Bom, então aí depois que você, né, saiu do convento, né, por recomendação de uma superior, você falou que você saiu, logo você já conheceu seu marido, né? Logo eu conheci meu marido. E quais as circunstâncias que você conheceu seu marido? Você pode estar comentando? Fui fazer um curso de inglês numa escola e conheci meu ex-marido lá. Meu ex-marido era 23 anos mais velho que eu e é Nicei, né? Era Nicei. Então ele reavivou em mim várias coisas, né? Ele dava uma certa segurança por ser bem mais velho, meio que um pai, né? Aquela visão de pai que eu não tinha tido. E ele parecia para mim a pessoa mais inteligente. Eu prezo muito a inteligência das pessoas e ele parecia esse ser humano bem inteligente. E também por ser Nicei, né? Que eu voltei àquela minha convicção que se fosse casar seria com descendente e teria 2 filhos. E essa questão né, teria que ser com descendente, como você comentou, né? Mas você sabe dizer o que era naquela época essa vontade de casar com descendente? Eu acredito que seja por ver ali na cultura que eu nasci e fui criada, que é no interior lá, tinha muitos descendentes, muitos japoneses ali, pessoas batalhadoras, pessoas assim que se destacavam na comunidade, então, mas que também eram bastante preconceituosas. Teve uma situação que eu não fui aceita para namorar uma pessoa que eu achava que era muito boa para mim, porque os pais não aceitavam estrangeira. E eu sou estrangeira, eu era estrangeira para eles, né, no caso. Sim. Então eu não fui aceita naquela. Porém, na família do meu ex-marido, eu fui muito bem aceita. Minha sogra até falava: você tem traços de japonesa, você tem olho puxadinho, você não sei o quê. Só que realmente eu tenho os traços porque meu pai era filho de indígena com português. E a minha mãe é italiana da Sicília, né? Então tinha o olho da minha mãe era bem puxado, verde, porém puxado. Então eu puxei muito sangue indígena também, né? Então por isso tinha essa questão. Mas você respondendo a sua pergunta, essa questão de que era um povo determinado, um povo inteligente. Então essas qualidades me chamavam muita atenção, além das características físicas. Eu achava lindo o olhinho, o cabelinho liso. Sim. Entendi. Aí você, no caso, você estava com quantos anos quando você conheceu seu marido, no caso, na época? Foi logo que eu saí do convento com 19 anos e alguns meses.
Sim. Conheci meu ex-marido, no caso, e foi muito bom o meu casamento, apesar de ter tido uma separação, mas eu tive meus filhos, eu vim para o Japão, eu conheci uma outra cultura, eu pude aprender um pouco de uma outra língua. Eu digo um pouco porque até hoje eu não consigo ser perfeitinha na língua, né? E assim, a convivência com essa cultura me enriqueceu muito. E as riquezas maiores que eu tenho são meus filhos, né? Tenho 2 filhos que eu fiz questão de educar aqui no Japão. Então, só assim, teve coisas ruins? Teve sim, mas se for somar mesmo, as coisas boas foram muito maiores do que as ruins, né? Ah, sim. E você veio para o Japão logo após o casamento? Ou como que foi mais ou menos? Sim, eu vim para o Japão em 90. Eu sou daquela época que ainda não tinha as placas traduzidas. E produto brasileiro também não tinha. Acho que você nem nascido não tinha ainda. Olha eu revelando a minha idade dinossáurica aqui. Então era uma época assim que a gente trazia nas malas muito enlatado, sabe? Trazia o feijão enlatado. Né? Você lembra disso? Então você é da minha idade. Eu vivi aquela época um pouco distante, mas eu vivi, né? Eu trazia panela de pressão. Trazia também. Panela de pressão, trazia feijão, algumas coisas assim para os primeiros meses a gente sempre trazia na mala. E era muito, muito divertido, porque às vezes a gente se reunia, né, entre as famílias para comer aquilo que a gente tinha trazido do Brasil, porque não tinha produto brasileiro mesmo. Sim. Depois começou, não sei se você lembra, do Maeda Boe, que eu nem sei se ele ainda existe, fazendo propaganda. Existia esse pessoal que trazia os produtos e tinha os caminhõezinhos que iam de lugares assim, né, levando os produtos brasileiros ali, né? Ah, tá. Então eu sou dessa época aí, de 90. Certo. E você chegando aqui, quais foram as primeiras impressões do Japão? As primeiras impressões, eu vim primeiro para Osaka, né? E depois fui para o interiorzão lá nas ilhas de Shikoku. Sabe, eu tive a impressão de que eu tinha um mundo de oportunidades na minha vida, né? Ali que podiam ser, eu tinha oportunidade de aprender o idioma, a oportunidade de conhecer muitas outras nacionalidades, porque ali onde a gente foi tinha peruanos, tinha um grupinho de espanhóis, né? Eu sempre gostei muito de estudar línguas, e aí eu comecei a estudar inglês. Então assim, eu vi a oportunidade de não só de ganhar dinheiro, de ter uma vida mais tranquila no Brasil, como também o conhecimento, né? Eu gosto muito de absorver conhecimento. Sim, sim. Mas inicialmente você e seu marido vieram assim com o objetivo de ficar uns 2 anos, assim, mais ou menos? Ou como que foi? Sim, o objetivo principal era ficar aqui 10 anos. Ah, 10 anos? 10 anos. Ah, já de início Sim, tinha a ver com esse objetivo? Era 10 anos, porque 3 anos você não ia conseguir o valor que esperava, que a gente já tinha ali calculado. A gente tinha uma casa no Brasil, mas era uma casinha muito simples, e a gente queria uma casa melhor, num lugar melhor, e ter meios de sobreviver no Brasil, né? Certo. Por um tempo. Mas vocês tinham assim o objetivo de abrir algum comércio, algo nesse sentido? Sim, não era bem um comércio. Eu tinha muita vontade de trabalhar com frotas de ônibus. Eu queria assim ter ônibus para fazer esses transportes. Naquela época não tinha ainda transporte escolar, mas tinha muita aquelas que são de empresa, que as empresas alugavam ônibus para levar os funcionários passear. E eu tinha na minha cabeça essa intenção. Porém era só eu, meu ex-marido, ele, tá bom, mas não era isso que ele pensava, né? Então eu pensava A e ele pensava B, C, e não
tinha nada a ver. Ah, entendi. Mas aí chegando aqui, vocês foram trabalhar assim em fábrica também, como a maioria na época? Sim, nós fomos trabalhar em empresa. Eu trabalhei numa empresa que era Mequi, seria como é que fala em português, gente? Galvanização. Era um serviço muito pesado, muito mesmo. A gente trabalhava com ferro, tinha que lixar os ferros, mergulhar os ferros lá no alumínio, dar um banho de alumínio nos ferros. E depois eu fui descobrir que aquele trabalho a gente fazia uma peça que era para fazer bombas, né, para guerra e tal, né. Aí eu falei, não, esse tipo de trabalho não quero dinheiro desse tipo de trabalho. Aí a gente saiu de lá de Shikoku, veio para Toyota, trabalhei em várias empresas, trabalhei em componentes eletrônicos, carpete de carros, né? Então fiz esse tipo de trabalho, porém por um curto espaço de tempo, porque engravidar não estava nos meus planos. Eu queria trabalhar muito e guardar muito dinheiro. E aí de repente, depois de 6 meses de Japão, eu apareci grávida. Então aí já muda toda a sua expectativa, né? Sim. Você engravida do seu primeiro... Meu primeiro filho, no caso, né? Sim. Tá. Aí nesse período você então da gestação, né? No caso, você ficou um pouco afastado do trabalho também? Sim, aí nessa época eu afastei do trabalho e fiz N coisas, né? Nessa época a gente pula como pipoca, né? Pulava, né? Como pipoca. E comecei a trabalhar com vendas de tudo que você possa imaginar. Comecei a cuidar de outras crianças, das minhas amigas. E aí meus filhos, né? Porque logo em seguida meu filho tinha 1 ano e 3 meses, eu já engravidei do segundo. Aí ficou mais difícil retornar ao trabalho de fábrica, né? Com 2 crianças. Então eu comecei a cuidar dos meus filhos em casa e de outras crianças também. E aí as crianças vão crescendo, você vê a necessidade de não deixar morrer a língua portuguesa, porque você podia na época pôr na escola japonesa, no Yochien ou na creche, né, que é o Hoikoen. O Yochien é o ensino da educação infantil, né? Você pode pôr a criança ali, podia, né? Estou falando de um passado. Nessa época, e a língua portuguesa? E quando eu voltar para o Brasil, como que essas crianças vão se virar? Como é que vão estudar? Porque a gente não pode deixar eles passar aperto quando volta, né? A gente tem que ter isso em mente. Nós somos DECASEG naquela época, né? Somos DECASEG, mas temos que ter as duas culturas muito, muito bem definidas neles, para eles não sofrer, né? Sim. Então eu comecei a alfabetizar meus filhos, meu filho mais velho. Comecei a alfabetizar na língua portuguesa, ensinando um pouco da história do Brasil, cultura. E aí os outros pais viram isso e também sentiram a mesma necessidade, que seus filhos também aprendessem. E então ali começou a sala de aula. Eu dei um nome até, né, de Arca de Noé, porque não podia abranger toda a comunidade, era alguns, né, e até um número só, porque minha casa era pequena, eu não tinha condições de ter tantos alunos ali. E aí ficou um grupinho de 20 e poucas crianças que estudavam na escola japonesa e depois da aula vinham ali para estudar língua portuguesa e também ter a atenção com o Shukudai, porque se você está numa escola japonesa, você vai ter lição de casa todo dia e você tem que levar feito, né? Os pais trabalhavam, não tinha tempo de ajudar seus filhos a fazer essas lições, então eu dava essa assistência também. E com isso eu acabava aprendendo também, né?
Ah, sim, verdade, né? É, Mas que legal, então tudo isso surgiu, né, vamos falar assim, de uma necessidade, mas também de um sentimento de, né, sim, que no caso o seu filho na época, né, criança ainda, soubesse também a outra cultura, né, a cultura sim, brasileira no caso, né? isso mesmo. E meus filhos, né? Uhum. Tanto o mais velho como o mais novo, eles falam a língua portuguesa. O meu mais velho fala inglês, português, japonês e algumas outras línguas que ele gosta de estudar, como o alemão e o chinês. E o meu mais novo, ele tem ainda uma dificuldade com a língua portuguesa. Ah, assim, para pronunciar algumas palavras, mas ele se comunica muito bem. Quando você ouve ele falando, você fala, esse menino é japonês. Mas ele fala muito bem, chegou a morar 3 anos no Brasil e ele mesmo viu a necessidade de fazer alguns cursos lá para melhorar a dicção, né? Porque Sim. falava purata, né? Essas coisas. Uhum. Então há uma necessidade de você consertar essa parte, né? E hoje ele tá com quantos anos, o seu filho? O meu mais velho Uhum. vai fazer 34 anos. O mais novo fez 32 anos. Ah, tá. É. Já estão bem grandes já. São São adultos adultos já, já, né? eu também tenho um netinho, meu filho mais novo Ah, já foi casado, já me deu um netinho, e que ele foi casado com uma japonesa, né? Então a cultura japonesa tem um comportamento meio diferente quando se separa, né? sim. É. E, bom, aí em relação a essa, vamos dizer, uma escolinha que você, né, tinha ali, né? Como que foi depois, assim? Chegou a ter 20 alunos no caso? Mais ou menos? Foi isso? Sim, eu tive mais que isso, porque Uhum. eu tinha as aulas particulares também. Mas fixo mesmo eram esses alunos que às vezes eu tenho contato com esses meus ex-alunos que hoje são casados, alguns estão aí para casar, mas a maioria já são casados, pais de algumas crianças, e eles me chamam de Uhum. tia Rita. Hum. Eu acho isso muito, muito fofo, porque na verdade eu era a tia Rita mesmo, né? Para Paulo Freire, esse tipo de tratamento não deveria ter, né? O professor é o professor, nem prof, nem professora, esse tipo, né? Mas eu era Sim, sim. tia porque, olha só, tá longe da família, a maioria, né? A maioria tá longe da família. Então eu era tia mesmo, e tudo bem, até hoje passa o pessoal assim, já carequinha já, ô tia Rita, falou, legal, tudo bem, né? Então, assim, eu fiz parte da vida dessas crianças como professora, mas eu Uhum. fiz parte da vida delas também como família, porque eu sempre incentivava, gente, tem que estudar para não ser igual muita gente que está em fábrica, não que seja ruim você ser um operário de fábrica, mas o operário de fábrica, ele tem que ter um projeto de vida, que tem que pensar que não vai viver a vida toda para trabalhar para os outros. Você tem que ser capaz de trabalhar para si também, né? Ou de ter uma profissão que te cause um trabalho mais confortável, né? Ah, sim. Então, sempre incentivei meus alunos a fazer universidade, a se esforçar nos estudos para chegar a um grau universitário ou um grau de que você tenha uma profissão. Muitos dos meus alunos aqui no Japão fizeram universidades e estão atuando. Aí eu tive a felicidade de encontrar com o que fez engenharia civil, outro que fez publicidade, um outro que fez jornalismo. E assim, e também encontrei muitos que fizeram um semongaku, que é um curso profissionalizante, Ah, e sim. que é Uhum. possível você trabalhar num setor que você gosta, né? Você gosta de fazer cabelo? Beleza, vai lá e monte seu salão de beleza. Ah, você gosta de unha? Então, beleza, também tem campo para todas as áreas, né? Uhum. E encontrar essas
antigas crianças hoje, assim, sendo bem-sucedida profissionalmente e familiarmente também é muito bom, é muito prazeroso. Os que foram para o Brasil, encontrei no Brasil alguns de meus alunos também que fizeram universidade lá e que estão atuando lá, alguns até em empresa japonesa. Então isso é satisfação para mim, olhar para o passado e ver que eu tinha tão pouca ferramenta para trabalhar com eles e mesmo assim foi possível trabalhar, né? Mas aí posteriormente, quanto tempo você ficou nesse trabalho assim, né? Com as crianças, no caso? Foram 13 anos. Tá 13 anos. 13 anos em Haiti. E eu só parei porque chegou o momento da minha separação e eu não tive cabeça para continuar aquilo ali, né? Entendi. Então foi assim, eu voltei para a fábrica porque eu mudei de cidade, meus filhos tiveram depressão, né? Teve muito transtorno, a minha separação causou muito transtorno mentalmente para nós três, né? Tanto para mim quanto para meus filhos, porque a gente não veio aqui para se separar. Ao contrário disso, a gente veio para ter uma vida melhor, para se unir, para viver bem no nosso país. E de repente tudo muda, né? Tudo virou no avesso. Então foi muito, muito desprazeroso, né? Mas fazer o quê, né? Isso acontece nas famílias. Ah, sim, sim. Aí novamente você voltou a trabalhar em fábrica. Voltei a trabalhar em fábrica, fiquei por 3 anos trabalhando e aí, pela necessidade dos meus filhos, eu acabei voltando para o Brasil, preparar o caminho de volta, porque eu não consegui levar meus filhos de imediato comigo. Teve vários fatores, né, que eu não vou falar aqui em rede, né? Sim. Mas houve fatores ali que eu não pude levar meus filhos para o Brasil, mas voltei, preparei o caminho e logo depois meu filho voltou, o que foi muito bom, porque ele estava terminando o ensino, que seria o ensino fundamental 2, que é o Jugaco, e estava tendo dificuldade no coco, meu filho mais velho, porque ele estava depressivo. Então voltar para o Brasil foi muito bom, porque ele voltou, apesar da dificuldade, que ele sabia a língua, mas tinha outras dificuldades, ele voltou a estudar, fazer o colegial e depois foi para uma universidade, terminou aquela universidade, ele foi fazer uma outra que realmente ele queria fazer. E o meu filho mais novo voltou para o Brasil também, terminou lá o ensino médio. Quando foi para a faculdade para fazer um curso superior, ele falou: mãe, eu tenho que voltar, tenho que renovar meu visto, eu vou para o Japão, mas eu já volto, não vou ficar lá. Só que veio aqui, daí ele me passou a mensagem: olha, não vou voltar mais não, mãe. Aqui eu consigo o que eu quero, em 3 anos eu consigo o que eu quero para fazer aí no Brasil. Eu não vou voltar agora não. Então foi assim chocante, porque eu queria muito que ele tivesse feito universidade no Brasil, porque aqui ele não fez, né? Daí foi chamado para ser modelo, foi fazer modelagem, montou uma banda de rap, foi cantar rap e foi viver a vida dele, né? Por mais que a gente não queira determinadas coisas, mas cada um tem que ser dono da sua própria vida, né? E eu, como mãe, tenho que respeitar as decisões dos meus filhos. Sim. Acho que vou parar ali, que tá até pegando muito sol em você aí, né? Acho que tá muito quente. Não, por mim tudo bem, não tem problema não. Vou encostar ali. Ali embaixo tem a continuação do parque lá, que você desce, aí tem lugar para parar também. Acho que vou parar nessa sombra aqui. Ah, tá, tudo bem. Problema. Mas... E depois, como que foi o seu retorno aqui pro Japão, no caso, né? Eu fui pro Brasil assim com uma mentalidade de não voltar mais pro Japão. Certo. Tanto que eu sempre cuidei para que meus filhos não deixassem o visto deles vencer, que eles tinham permanência desde que nasceram.
eu consegui, depois daquele tempo determinado, a permanência, e eu tinha meu visto permanente. Porém, eu pensei, não, eu vou ter que lutar no Brasil e ficar por aqui mesmo, né? Apesar de eu gostar muito do Japão, de muitas coisas que tem aqui. Tem coisas aqui que não curto, não, mas tem muita coisa que eu gosto. E aí eu acabei pensando em não voltar mais e deixei meu visto vencer. Tanto que eu saí daqui com um reentre, mas eu deixei o visto permanente vencer. E montei negócios no Brasil, voltei a estudar, fui terminar minha faculdade de pedagogia, depois fiz várias pós, né, nessa área, voltei a trabalhar em escola como professora do Fundamental 1, trabalhei em algumas escolas, mas assim, você começar do zero, né, você prestar concurso e pegar uma numeração muito alta, ficar lá na fila esperando que chamem e nunca que te chama. Aí eu fui sentir necessidade de convivência com a cultura japonesa. Fui para o Kaikan de Sorocaba, né, que é o USENS. Coloquei meu currículo lá e falei, olha, se precisar de tradutora, estamos aqui e tal. Porque se fazer tradução ganhava mais do que ficar dando aula lá, aguentando aqueles endemoniadinhos. Porque no Brasil tá difícil, as crianças ameaçam você, né? Tinha uma aluninha que chegava para mim e falava assim, olha aqui, você não quer comer o meu hot dog? Ela fazia, né? É brincadeira de criança. A brincadeira de criança, o hot dog. Você vai ter que comer, porque senão eu vou chamar meu pai, hein? Meu pai tá preso, hein? Meu pai já matou não sei quem. Eu falava assim, meu Deus, olha a criança com 6 anos aí na alfabetização, me ameaçando. E depois eu vi várias histórias ali naquela mesma escola, de criança que quebrava o vidro do carro do professor, criança já entrando na adolescência nesse caso, né? Sim. Então eu falei assim, para ganhar o que a gente ganha, será que vale a pena, né? Passar por esse estresse, não vale a pena. Aí eu comecei a trabalhar como tradutora, trabalhei com corretora também, fiz um curso de corretagem, fui nesse mundo do ramo imobiliário, me tornei correspondente bancária, montei uma imobiliária junto com as traduções. Vou vender casas pro pessoal que trabalha na Toyota. Mas que nada, isso tudo foi uma ilusão. Essa questão da tradução, você fala da tradução do português para o japonês, no caso, seria isso? Sim, Ah, tá. do português para ou contra também, porque naquela época a Toyota estava chegando na minha cidade. Quer dizer, já estava quase terminando a planta lá de Sorocaba. E junto com a Toyota foram outras empresas japonesas, como a Candico. Há outras empresas lá que agora eu não me lembro o nome, mas a Toyota ela tem um padrão de qualidade dela que um carro tem que ter até a porquinha do parafuso tem que ser produção japonesa, né? Por causa da qualidade. Então tem muitas empresas ali que fabricam as peças para a Toyota, né? E eu fui trabalhar de tradutora numa montagem de uma empresa chamada Toyota Boshoko. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive aqui tem, que faz a parte de banco, de costura. Fui indicada para ser tradutora. O pessoal estava montando as máquinas, os engenheiros daqui do Japão lá montando. Porém, os mecânicos do Brasil tinham que entender o que era cada coisa ali, né? Cada peça, como que funcionava. Então, havia essa necessidade de um tradutor. E eu trabalhei ali como tradutora do português para o japonês e do japonês para o português também. Agora você imagine, engenharia mecânica, então eu tive que estudar também o nome das peças, como é que se dizia tal peça em japonês, porque às vezes nem em português você sabe, né? São termos técnicos. É verdade, né? Então, trabalhei ali, foi muito bom.
tive muitas oportunidades. Eu fiquei 8 meses trabalhando nessa parte. Assim, quando eles terminaram de montar esse setor do Toyota Bochoko, que já não precisava mais das minhas traduções, o diretor da empresa me chamou para trabalhar como líder de linha. Eu falei, gente, não dá, eu já não estou mais nessa fase, né? Porque o líder de linha seria desgastante demais para mim, né? Sim. Uhum. Deixa eu aproveitar que vai dar uma lida nos comentários, o pessoal aqui que passou pela live também. Só cumprimentar o pessoal aqui. Conexões, um olhar pelo mundo, boa tarde. Márcias.sug, boa tarde. Lima07, boa tarde. Anakata Podcast, boa tarde. Digão JP, boa tarde. Gisele Takamatsu, boa tarde. A Gisele comentou, Rita incrível, saudades. Quem que é a Gisele? É colega que trabalhamos juntas, é amiga. Tá. Ela tá no Brasil. Tá no Brasil? Opa. Não sabia. Ela beijo. tá no Brasil, no caso, ou não? Não, ela tá aqui. Tá aqui? É daqui. Tá. Entendi. Ela é daqui. Se foi pro Brasil, não me avisou. Felipe que toca, boa tarde. Yuki, boa tarde. Yuki. A Gisele comentou, todo mundo que conhece a Rita sabe a mulher incrível que ela é. Olha. Ela falou saudades. O Renato XI do Photographer, boa tarde. O Renato falou boa tarde, bom podcast pra vocês. Obrigado, Renato. Eita, eu vou pedir licença pra você. Novamente eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, Tá bom? Então, novamente agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecendo primeiramente ao Açaí Motion. Gostou, Rita? Gostei. Fiquei freguesa, eu nunca tinha tomado. Então, agora eu vou substituir, porque eu sempre compro o Guaraná mesmo, aquele da latinha amarelinha, sim, que dá saudade do Brasil, eu vou pra lá. Mas esse aqui, ele é bem mais gostoso, bem mais suave, né? Ele é, a gente fala em japonês, nomiyasu, ele fala, é fácil de beber, né? É fácil de não é beber. Aquele enjoativo nem nada, né? O Guaraná é gostoso também, mas você vai assim meio que sentindo ele descendo, né? Sim, verdade. Esse aqui é mais suave. Se não me engano, se não estou desatualizado, tem no ponto .br aqui na região de Shiga, né? Eu vou lá dar uma olhada. Tá bom, pessoal da região aqui de Shiga, só ir no ponto .br, tá bom? Então, acredito que muita gente já conhece aqui no Japão, né? O Açaí Motion, tá todo mundo tomando, né? Mas porventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro que é envasado aqui no Japão. E ele oferece não apenas, né, o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, e extrato de cenoura negra, que seria o corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir. Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né? E também agora agradecer o nosso apoio de mídia, né? Agradecer ao Portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só entrar no portalguma.com, né? A página deles. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast, que você pode estar acompanhando por lá também. E também tem o Instagram deles, é Portal Guma. Então é isso. Agradecer mais uma vez ao Portal Guma, Cláudio Sugimoto no caso, né? Muito obrigado. E é isso. Você quer ir no banheiro, alguma coisa, Rita? Tem não, o banheiro é lá na parte de baixo, na parte verdade. De baixo? Você quer ir lá? Não há necessidade. Tá bom então. Deixa eu ver aqui. Tá. Então a gente vai aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, mas ainda a gente vai conversando bastante ainda. Mas que gostoso mesmo isso, né? Nossa. Então, realmente é muito bom. Assim, um açaí, ele te dá um ânimo, ele melhora o ânimo também. Sim, ele como todo energético, ele dá aquele, né, dá
Dá um up, né? Dá um né? up, sim. Só que como ele é natural, ele é mais gradativo. Mais gradativo, Ele não Olha, acelera seu batimento eu cardíaco vou nem dar uma nada, né? olhada. Não acelera. Não acelera. Vou comprar. Vou ver se tiver, já compro alguns. Sim, sim. Tô de dieta, né? Precisando perder peso. Lógico, não vou poder ficar tomando frequentemente, mas é muito bom tomar de vez em quando, se dá um up. Deixa eu ver, 45. Ah, não, acho que tem bastante tempo ainda, então eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Mas. Tá, a gente parou na parte que você estava no Brasil, trabalhando como tradutora para uma empresa japonesa. E posteriormente, como eles fizeram outro convite para, né, você ser líder de linha, só que não era o que você... Nesse momento que eu recebi o convite da Toyota Bushoku para ser líder de linha, eu falei, não vou voltar a trabalhar como os brasileiros fazem lá no Japão, né? Que trabalha, porque o povo lá no Brasil tá trabalhando igual aqui, né? Certo. Dia e noite, rodando, muito sangueô. Então, naquela época, que não faz muito tempo, isso é uma conversa de 2013, o pessoal estava trabalhando muito. Falei, nossa, olha só, o brasileiro aqui nas empresas japonesas está trabalhando igual a gente trabalhava no Japão, né? E o salário também não era ruim, né? Então eles estavam felizes, apesar de ir trabalhando muito, né? Aí, nessa mesma época, eu recebi um convite para trabalhar no setor de idiomas da Toyota. Tá. O meu atual marido era um dos professores lá e ele foi convidado a trabalhar numa empresa em um outro lugar, né? Como tradutor, e aí precisava que alguém assumisse o lugar dele. Isso tudo tinha a ver com a UCENS, né? A gente, na verdade, era voluntário da UCE prestando serviços nas empresas japonesas. Então, a UCENS é a organização dos japoneses, o Kaikan de Sorocaba, tá? Onde tem os eventos, o setor que estuda idioma. Então, se você entrar lá na internet procurando UCENS, então vai ser lá União Recreativa, não me lembro agora direitinho a descrição de cada uma das letras. Mas é o Kaikan. E aí o Kaikan me avisa, fala, olha, estão precisando de uma professora lá e você tem todo perfil para assumir essa vaga. Então, em 2013, mais ou menos, acho que foi no final de 2013, eu fui trabalhar como professora no setor de idioma da Toyota. E trabalhava 2 horas por dia, imagine. O restante eu trabalhava na minha imobiliária, fazia alguns estudos, enfim. E foi muito bom trabalhar, porque nessa época eu consegui reformar minha casa, consegui viajar para o Peru, eu e meu filho. Então a gente deu um up assim, né? E aí você pensa, você fala assim, puxa, eu tô no Brasil, mas tô dependendo do Japão de certa forma para ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. Então, quem sabe voltar para o Japão, né? Já que meu filho estava aqui, o outro já estava falando, olha mãe, quando eu terminar a faculdade, eu talvez volte para o Japão. Mas se não for para o Japão, será para outro país, porque aqui no Brasil é complicado, né, mãe? Não dá. Então eu falei, poxa, meu futuro, se eu ficar aqui, vai ser sozinha, né, praticamente, porque os meus filhos não estando lá, eu já não tinha marido, meus pais também já não tinha mais, né? Mas eu tinha meu amigo, era um grande amigo, e ele também estava vindo para o Japão, né? Estava querendo vir para o Japão. E aí nós fizemos um bem bolado, um combinado, e ele acabou virando meu marido. Então eu casei pela segunda vez, eu sempre falo, antes dele ser meu marido, ele é o meu melhor amigo. Então, já fazem 8 anos que eu sou casada, e a gente tem o nosso relacionamento muito bem solidificado, que um cuida do outro até o fim, né? É um casamento até que a morte nos separe. E eu sou muito feliz estando nessa família, né? Me tornei Odiai
Antes era só Rita Ribeiro. É uma família que me acolheu e ele é uma pessoa assim que está assim sempre me apoiando em tudo. Então é um relacionamento que eu falo assim, olha, tá perfeito. Não precisava ser de outro jeito. Mas começou com uma grande amizade entre nós, né? Sim. Aí foi nisso que você retornou pro Japão dessa segunda vez, no caso, né? Exatamente. Aí a partir disso ele veio para o Japão. Eu aconselhei ele que viesse porque ele foi chamado para trabalhar aqui numa empresa, que ele é engenheiro de eletrônica, né? E foi chamado para vir porque aqui há falta de engenheiros, né? A engenharia aqui, qualquer tipo de engenharia é muito bem-vinda no Japão, mas a pessoa precisa saber falar, saber escrever, né? E meu marido, além da formação em letras que ele tem, que ele domina muito bem o inglês, ele sempre estudou língua japonesa, né? O pai dele sempre prezou isso por ser japonês. E todo o conhecimento dele da engenharia eletrônica ele tá utilizando aqui no Japão, porque no Brasil ele não utilizou, na verdade. No Brasil ele trabalhou lá na área educativa e aqui ele trabalha na engenharia eletrônica e mecatrônica. Então, é graças a esse conhecimento que eu conheci na Associação Japonesa, conheci meu marido e acabei voltando para cá. Entendi. Em 2017 nós nos casamos e eu vim para cá. E chegando aqui, no caso, você voltou para cá, mas já com aquela intenção de você trabalhar nessa parte que você já trabalhava no Brasil, no caso, né? Na verdade, eu pesquisei no site do MEC uma escola para que eu pudesse dar aula aqui, né? Porque eu queria trabalhar mais suave, porque já não dá mais para você pensar em trabalhar em linha de produção, essas coisas, né? Sim. Eu acabei trabalhando um pouco em linhas de produção, mas já não é a minha opção primária, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu vim para ser professora numa escola aqui em Xiga, né? Trabalhei um tempo nessa escola, mas acabei desenvolvendo um desejo de partir para uma outra área, que é a área de Kaigo, de cuidar de pessoas, né? Você sabe quando você está com a sua missão cumprida, que criou seus filhos, os filhos já não querem a mãe muito por perto, mas você ainda está cheio de um amor maternal para dar. E aí você vai na escola, isso já não é tão possível, né? Então eu optei fiz o curso de Kaigo e fui para a área de cuidadoras. Trabalhei a primeira instituição que eu trabalhei foi com idosos, todos com mal de Alzheimer, né, Nitsho, e foi uma experiência maravilhosa, mas dolorosa também, porque você pega um amor pelos idosos ali e eles partem, a gente emocionalmente fica bem abaladinho, né? Então eu acabei fazendo essa experiência com mal de Alzheimer, depois com a displasia muscular, que é uma doença bastante comum, né, em homens. E aí eu achei melhor trabalhar com a deficiência, que é a deficiência cognitiva, a deficiência física, é um setor que te paga melhor e também você acaba podendo exercitar aquilo que você gosta, né? No meu caso, eu gosto muito de mente, então eu gosto muito do cérebro. Então, estar sempre estudando o funcionamento do cérebro, como que as doenças surgem, como que o cérebro funciona. Então, isso para mim, eu tenho um prazer por isso desde a época de professora, que eu fiz neuropsicopedagogia. Você fala assim, como que a pessoa aprende? Qual é o melhor jeito para o ser humano aprender, né? E aí você vai dizer, qual é o melhor jeito para a pessoa viver, né? A terapia, ela engloba tudo, a psicoterapia, né?
porque existem vários tipos de terapia. Uhum. O que me chama a atenção na psicoterapia é isso, é o funcionamento do cérebro de uma forma não estrutural, porque a gente não é neuro, né? Mas é assim, como que funciona de um jeito assim mais teórico, né? Mais assim na Hum, teoria, porque o sim. Freud ele começou um estudo lá com o cérebro a partir dos pacientes dele que tinham doenças congênitas ali, né? Ele era neurocirurgião, mas ele não tinha o poder de pegar um cérebro na mão, né? Tanto que ele estudou as enguias, o sistema neural das enguias e tal. Então, mesmo hoje, é impossível você pegar um cérebro vivo e estudar ele. Mas você tem os teóricos que já fizeram um caminho lá e tem tudo escrito ali, olha, né? Esse cérebro ele funciona assim, assado, e tudo é similar, né? Todo cérebro é similar. Então eu Hum, sou muito apaixonada por cérebro e estou assim iniciando o meu caminho de estudo no cérebro e daí partindo para a mente, né? A mente, o que a mente causa para você? O que você pode adquirir com a sua mente, né? tá. É porque realmente eu também sou bem curioso por essa parte da nossa da mente humana, né? Mas eu sei que eu entendo, acredito, né? Vamos dizer assim que o ser humano é a mente, na verdade, né? Tá tudo aqui, na verdade, porque o corpo mesmo é só uma parte mecânica, né? É. E É e não é. Porque Freud ele fala no projeto dele, né, hum, que foram cartas que ele mandou para um amigo em Viena, se eu não me engano, ele mandava as cartas, né, que viraram livros, e ali ele fala, o corpo não é sem a mente, né? Então assim, a mente importa muito. Mas se a gente for estudar mesmo e descobrir que você tem o neurônio mais comprido que você tem, ele pega no seu calcanhar e vai até o seu quadril, e ele influencia muito em tudo no seu corpo, né? É um uhum, único neurônio, ele influencia assim grande parte dos seus movimentos do corpo. Então, e a nossa mente ela tá assim, tem gente que fala que o corpo tem dois cérebros, tem gente que fala que tem três. E se a gente for analisar, a gente tem um cérebro, uma massa cinzenta que pesa aproximadamente 1,5 kg, que está aqui na nossa cabeça. Mas a gente tem o nosso sistema neural central, que ele começa na nossa nuca e vai até o calcanhar, né? Como eu falei, o sistema hum, central ele termina no quadril, mas ainda tem um neurônio que vai ligar lá até o calcanhar, né? Então, assim, muitos dos nossos neurônios também está no nosso sistema digestivo. Né? Tanto que fala assim, o que você é o que você come, né? Não tem um ditado assim. ah, sim, Então, porque o que você come influencia na sua serotonina, por exemplo. Né? 90% da serotonina é formado no nosso intestino. Né? Então, tem gente que fica enfesado facilmente. sim, sim. Então, né? Hum. Mas o cérebro, falando agora eu falei cérebro, mas seria a mente, né? A mente humana é, apesar de estar bem avançado os estudos e tudo mais, mas ainda falta, poderia dizer que é quase infinito no É caso, né? infinito, é infinito. Porque você vê assim, houve estudiosos que há mais de 100 anos atrás começaram determinados estudos, e aí vem aqueles que vão continuando o estudo. E quanto mais você estuda, mais coisa você vai descobrindo. Então, por isso Hum, que tem o filósofo que diz: eu sei que nada sei. E eu falo assim: puxa, é isso mesmo, porque quanto mais eu estudo, tem mais coisa que eu preciso estudar. Vai aparecendo uma hum, coisinha ou outra. E o ser humano é fascinante, né? A mente humana é fascinante. sim, sim. Mas dentro do que foi estudado até hoje, né? Pelos maiores estudiosos da mente humana que seja, né? Mas, é, como se diz? A mente humana tem até certo ponto tem um padrão. Mas e tem as suas variantes, alguma coisa nesse sentido? Seria isso? A mente humana ela tem um padrão com variantes
Por quê? Por que as variantes? Porque vai influenciar o ambiente que você vai viver. O ambiente, a cultura, o gênero, né? Hoje em dia a gente tem que pensar nessa abrangência, porque tem vários gêneros, né? Vamos dizer assim. Tem o feminino, o masculino, tem aquele que está num corpo feminino, mas ele tem pensamento masculino, ou o contrário, né? Então, as variantes seriam essa circunstância. Seriam coisas externas, que conforme você vai vivendo, vai Coisas adquirindo. externas, pode ter interna também, no caso de congêneres, né? Você herdar alguma coisa de alguém, porque você pode herdar um comportamento também, do pai ou da mãe, né? Então, essas são as variantes, por isso que não dá para dizer, não existe assim, uma pessoa, por exemplo, eu atendendo um paciente, um cliente, como que seja, ou um analisando, né? Para nós, na psicanálise, a gente fala o analisando, a TRG já trata como o cliente, o psicólogo já é o paciente. Então, tem vários termos, mas que diz a mesma coisa. Você está ali avaliando uma pessoa, não dá para você criar um estereotipo dizendo que esse assunto é porque é isso. Porque varia o trauma que a pessoa teve, né? O afeto que aquele trauma trouxe para a pessoa, né? Então isso vai influenciar na maneira com que ela está vivendo, né? Tem coisa que você escuta, parece nada, mas para a pessoa é algo muito grande e afeta muito, né? Ao ponto dela desenvolver uma psicossomática, né? Uma doença, porque o corpo vai desenhando, né? Você falando em psicossomática, eu acredito que, né, muitos dos sintomas que a gente apresenta no nosso corpo é proveniente da parte psíquica, né, no caso, né? Exatamente. Olha, exatamente seria assim muita pretensão da minha parte, mas tem estudiosos, inclusive tem um neuro, eu não me lembro o nome, é japonês, né, descendente japonês, que ele fala, olha, 100% das doenças tem fundo emocional. E nos meus estudos eu estou acreditando que realmente é isso, né? Claro que você bebê nasceu com uma doença, então é congênito, não tem o que fazer. Mas muitas das doenças elas aparecem na vida adulta porque teve um trauma, porque um trauma que não foi cuidado, que não foi curado, né? Porque todos nós temos trauma. Não adianta dizer, porque eu cresci na família maravilhosa e meu pai e minha mãe, eles faziam tudo para mim. Será que se fazer o tudo também não causou algum trauma em você? Porque você daí não aprendeu a se virar sozinho, não teve um momento que você tivesse a oportunidade de aprender alguma coisa e aí isso possa te causar algum trauma. Aquele pai protetor, aquela mãe protetor, né? Hoje em dia, proteger demais o filho, você já leva o nome de narcisista, de mãe tóxica ou de pai tóxico, né? Então, tá muito relativo essa parte de ser protetor, né? De repente, proteger um filho, ou até mesmo num relacionamento, o parceiro querer proteger a parceira ou o contrário, pode parecer que não é bom, né? Pode causar algum dano. Sim. Essa questão que você comentou, que às vezes a pessoa fala assim que ela não tem trauma porque a vida dela nunca teve, né, problemas assim, mas talvez é porque a pessoa interpreta trauma como só coisas negativas, assim, vamos dizer, coisas negativas no sentido tipo que ela foi abandonada ou foi agredida, por um exemplo, né? Mas talvez tenha outro entendimento da palavra trauma nesse sentido que você comentou, que é superproteção dos pais, que na fase adulta dessa pessoa, dessa criança na época, quando ela crescer, ela vai ter dificuldade de fazer as coisas por conta, enfim. Sim, né? Exatamente. Imagine que né, você na barriga da sua mãe, por exemplo, né? Você tá lá, você não tem contato com nada. Como é que você pode desenvolver um trauma, né? E pode, porque a maioria de nós, bebês, a gente traz traumas. A mãe pode passar um estresse muito grande e ela vai
provocar ali alguma alteração, cortisol dela, vai para a criança, enfim, vai ter algum afeto ali, né? A criança tá lá, quietinha lá. Mas se a mãe tá tendo alguma situação assim de estresse, perdeu um ente querido, foi abandonada pelo marido ou pelo namorado, imagine só, a carga de estresse que ela tá passando vai transmitir para a criança. Daí a criança nasce, ali no nascimento, olha só que trauma que pode causar você do nada receber um puta de um tapão na bunda do médico, né? Verdade, né? Você não fez Pensando nada, agora, né? porque... Então, assim, se a gente for analisar, né, que cada situação é possível de ser descoberto. Eu falo que nós, terapeutas, a gente é investigador, a gente investiga. Só que diferente do investigador, ele tem o papel, ele tem o ambiente, o local, ele tem várias ferramentas ali. A nossa ferramenta é a mente, é o emocional das pessoas, né? Então a gente vai ter que ali com a ajuda da pessoa, na verdade a gente vai ajudar a pessoa a se investigar. E se ela quiser também, né? Porque se ela não quiser, ela se trava, ela se burla. E aí você não tem acesso a nada. Porque se ela não tiver acesso, como é que você vai poder ajudar, né? Entendi. Então, a mente, ela é maravilhosa, ela é poderosa e ela nos engana. Eu sempre falo assim que o que você imagina na sua consciência, para o seu inconsciente é outra coisa. Mas né? Eu já conversei com bastante gente aqui no Drivecast, né? Pessoas de várias áreas, sim, mas assim, eu também como curioso dessa área, eu chego a uma, não digo conclusão, né? Mas uma visão assim de que a nossa mente, ela, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa assim, né? Faz coisas incríveis, mas ela também ao mesmo tempo, como for, né? Como se diz, as suas experiências que você teve e tudo mais, ela também pode ser uma grande vilã nossa também, né? Sim, às vezes ela é, porque às vezes ela quer tanto te proteger, né? Nós temos, assim, na estrutura cerebral, a amígdala, né? Que é um trequinho pequenininho, assim, acho que do tamanho de um grão de arroz. Mas ele é uma estrela, ela fica irradiando energia, irradiando informações ali de muitas coisas que você viveu, mas que você não tem consciência que você viveu. Sim. Né? Você, por exemplo, cheiro de coisas, você tocou em alguma coisa, até mesmo quando a gente está dormindo, né? Se tiver alguma experiência ali, vai ficar gravado, vai gravar no seu inconsciente. Porque mesmo quando você está dormindo, o nosso inconsciente tá ligado, na verdade, né? Tá pegando tudo, né? Tá ligado, tá captando né? tudo, né? Na verdade. O seu corpo relaxa e aí sim o seu inconsciente aflora. Tem gente que tem sonhos maravilhosos e depois fala assim: nossa, eu sonhei com tal coisa, mas como que pode? Eu não vivi isso, nunca vi isso. Não, em alguma coisa aconteceu e em algum momento você viveu, se não aquilo que você sonhou, foi algo muito parecido. Porque ele fantasia, ele é muito fantasioso, né, o nosso cérebro. E ele tem recursos que a língua, que o idioma não tem às vezes. Não dá para você verbalizar algum sentimento às vezes, né? Que você sonha e fala assim, puxa, não sei nem como falar isso. Não sei nem como, né? Então, é isso que é fascinante, porque eu como psicanalista, que estou em formação, estou fazendo estágio, eu posso responder, ajudar pessoas com a fala, que é a terapia da fala. Que é aquela pessoa que é comunicativa, que quer pôr para fora. Porque você tem que falar daquilo que te dói, daquilo que te faz sofrer, né? Então, fala, que também resolve, né? No caso da psicanálise, da psicoterapia, é a terapia da fala. Funciona muito.
Colocar para fora, né? Colocar para fora. Funciona sim. muito, mas demora, porque até você descobrir por que você está tendo tal sentimento, né? Há todo um tempo de investigação. Pode demorar, né? Pode demorar Entendo. bastante. Já a terapia de reprocessamento, que é a TRG, T de terapia, R de reprocessamento e o G de generativo, é você reprocessar. Você vai reprocessando a sua memória mais interna, mais recalcada, aquilo que está lá eu falo que está no fundo do baú, que é o nosso inconsciente. Porque tudo aquilo que te machuca, a sua mente joga para dentro. Ah, não, isso aqui vai fazer o Marcelo sofrer, então para ele não sofrer, vamos esconder, né? Vamos jogar debaixo do tapete. Então é assim que a nossa mente suporta, né? Para a gente suportar determinados traumas, por exemplo, quando você perde alguém que você ama, alguém da família, e ninguém está livre disso, nós perdemos os entes queridos, né? É muito doloroso, né? Então você fica ali. Se você, no nosso caso, que a gente está aqui, nossa família está no Brasil, no meu caso, que sou brasileira, não tenho, a minha família está toda lá. E quando eu perco alguém e não posso ir, é muito doloroso. Né? Então, imagine, você tem que ficar arrumando seus mecanismos de segurança, que é ligar, que é ficar falando, que é ficar postando no Face algum momento bonito que teve com aquela pessoa. Então, isso são os mecanismos de segurança que você vai se valendo, né? Mas a mente, ela também tem, ela vai jogando num depósito, né? Isso pode ir te causando algum tipo de sentimento, como angústia, tristeza, né? Que tristeza é uma emoção que nós temos que ter, porque senão o que seria da alegria, né? Se a gente não tem a tristeza, não vai identificar a alegria, ou vice-versa, né? Então as emoções são importantes, mas quando aquilo é demais, quando você fica muito tempo triste, você pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. Então tem que ter cuidado com as emoções, porque os transtornos, eles são, hoje em dia tem nome, mas eles sempre existiram nas nossas vidas, né? Transtorno compulsivo, a bebida, a comida, a cigarro, a sexo, enfim, transtornos tem vários, né? De barulho, né? O sonoro e de imagem. Existem hoje em dia tantos transtornos e que a gente para assim e fala assim, mas isso já existia antes, só que ninguém nunca parou para pensar nos danos que isso causava, né? Sim. É que hoje em dia, como a questão da informação está muito mais... A questão da internet está muito mais fácil, né? Essa questão da informação. Hoje tem muito... A gente tem classificação para tudo, né? Sim. Então, o que antigamente, questão da depressão, tipo, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente falava assim, a pessoa tava um pouco ali meio, né, triste ali, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas é frescura daquela pessoa, né? E não entendia, né? E muita gente morria de câncer, por exemplo, porque você vai tendo emoções ali que a tristeza causa um grande transtorno mesmo, né? Que é um transtorno depressivo. Que, ou seja, a sua dopamina está desequilibrada, a noradrenalina, os neurotransmissores ali todos descontrolados, o nível de estresse fica muito alto, o cortisol fica todo desnorteado no seu corpo. Eu sempre falo, olha, vem uma tristeza e você não identifica por que está triste, está muito tempo triste, vai para o médico, porque a terapia ajuda muito, mas tem situações que os neurotransmissores estão abalados, descontrolados e que precisa ali de um regulador, de um antidepressivo, de alguma coisa que vá regular esses neurotransmissores, né, para a pessoa não desenvolver algo mais grave. E os neurotransmissores misturados com os hormônios
bagunçado no corpo, é um sopão para qualquer doença, principalmente o câncer, né? Então, assim, Tá. o câncer é uma doença que mata muito, e ainda não se tem cura, mas você pode evitar. Uhum. Rita, eu vou aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, tá bom? Mas Ok. podemos continuar nossa conversa, porque ainda tem bastante tempo. Ok. Mas essa parte da mente humana, como eu comentei antes, também eu sou bem curioso e porque acredito que o segredo está tudo ali, na verdade, né? Sim, Para a nossa como a gente enxerga o mundo, enfim, né? é. Para a nossa qualidade de vida, né? Então, se a gente descobriu o potencial que a nossa mente tem, a gente consegue trilhar muitos caminhos bons, né? Ou não também, né? Aí Sim, depende de como você se trata, né? De como que você se conhece. sim. Outro dia eu tava vendo um vídeo, uns vídeos aleatórios na internet, mas falando um pouco da questão da depressão, né? Mas tá falando que a depressão em idosos se manifesta de forma diferente dos jovens, né? Sim, No vídeo, pelo menos no vídeo dizia assim, que aquela coisa do idoso falar assim, tipo, aí você chamar a pessoa pra sair ou fazer algo assim, falar, não, eu tô cansado, não tô com vontade, né? Mas na verdade não é o cansaço mesmo, é, porque a gente acaba achando, deve estar cansado por causa da idade, né? E sim. algumas vezes pode ser a depressão, né, no caso, Sim, né? porque um dos sintomas da depressão é a falta de prazer nas coisas. Aquilo que antes era maravilhoso para você já não é mais. Você passa a não desejar mais aquilo que antes você desejava, né? Aí vem o cansaço também, você não sentir emoção nas coisas, você sentir que está cansado o tempo inteiro. Então tudo ali tem a ver, porque é os neurotransmissores, né, que não tá, a dopamina ali que não tá funcionando, ou a noradrenalina, né? Então é isso mesmo, a depressão ela causa cansaço, não só nos idosos, né, mas principalmente neles. Sim, talvez assim talvez tanto nos jovens também, mas a diferença é que talvez a gente, os familiares que está em torno do idoso, no caso, a Uhum. gente acaba julgando, deve ser por causa da idade e não dá muita atenção, talvez, né? Esse que seria o ponto, né? Os idosos, na verdade, eles têm a depressão ali muito sérias, muitas vezes, por causa de sentir-se abandonado mesmo, né? Eles vão para uma roda de conversa da família e a família não tem paciência, às vezes, para ouvir o que eles querem dizer. Ainda que seja uma coisa sem pé, sem cabeça, a família deve ouvir, né? Deve deixar que se expresse. Sim. Por exemplo, depois dos 65 anos, a maioria dos idosos estão passíveis de ter o mal de Alzheimer, que é a morte dos neurônios, né? A morte dos neurônios vai ali matando a sua memória, a memória afetiva. Às vezes você olha pro filho e fala, quem é você? Eu não te conheço não, né? Então, assim, não é que ele está sendo maldoso, ele está doente, né? Então, nesse momento, você precisa entender muito. Às vezes não está diagnosticado com mal de Alzheimer, mas ele está desenvolvendo ali, né? Ele já não está com a mente mais 100%. Sim. Essa questão da morte dos neurônios que você comentou agora, né? É, o que seria, vamos dizer assim, a causa da morte desses neurônios, né, no caso? Olha, dizer para você a causa, eu não tenho essa capacidade empírica para dizer, porque eu não sou neuro, né? Aí Uhum. teria que ser um neurocientista para dizer, né? Mas, assim, imagine que você é uma pessoa que está acostumada a malhar, vai para academia sempre, né? Toda Uhum. semana você vai lá, malha o seu corpo, o seu músculo, e de repente você para de praticar isso, né?
como é que você vai se sentir? Você vai sentir, às vezes, dores, né? Vai sentir dores musculares, porque o músculo parou de funcionar, então ele, como antes, né? Então, em alguns movimentos, assim, bruscos, subir uma escada ou abrir a perna com uma certa irregularidade, assim, você vai sentir dores, né? Então, o cérebro é como se fosse esse corpo acostumado a malhar e que por algum motivo ele não está mais malhando, né? A gente vai... também pode acontecer por medicamentos, assim, você se medicar, se automedicar, ou então usar um medicamento que não é adequado, alimentação, um monte de coisa que tem a ver para que você perca os seus neurônios, né, também, pelo pouco que eu sei, né. E, assim, uma das maneiras de cuidar para que sempre se produza neurônios é isso que você faz, é esse trabalho de estar sempre num lugar diferente, utilizando um caminho diferente, porque daí você vai acionando as suas sinapses, os seus dendritos, e o neurônio vai se sentindo impelido a ficar bem, né? A ficar ativo. Sim. Então, existem várias maneiras de você preservar os neurônios, né? Além da alimentação, além de exercício físico. Mas pode ser que por uma situação congênita você também possa perder, né? Você possa ter uma lesão nos seus neurônios. Bom, eu assim como leigo, né? Mas logicamente a nossa opinião é baseada no que a gente viveu, né? Então, minha opinião de leigo, né? Em relação a essa perda de memória, morte dos neurônios, o Alzheimer, enfim. Eu acredito que, resumidamente, na prática, seria tipo a pessoa deixar de... Meio que tá ligado com o que você falou, né? De, como é que fala? Malhar os nossos neurônios, né? Acho que quando a gente começa já... A pessoa aposenta, já tem todos os filhos cuidados, netos, já tá tudo encaminhado. Acho que a pessoa também para de ter que usar a mente, né? O nosso cérebro, vamos falar assim, para se preocupar com o filho, com várias coisas, né? Só que é confortável por um lado, né? Que não precisa se preocupar tanto, mas acho que deixa de trabalhar também, né? A nossa mente, né? Eu acho que eu penso assim, que eu tenho visto assim alguns idosos que eles não estão nem aí para os filhos. Os filhos meu filho já está criado, está vivendo a vida dele, está bem. Para que eu vou me preocupar, né? E vai para uma academia. Eu acho isso maravilhoso. O idoso aposentou, não tem mais aquele estresse de ter que levantar, ir para o trabalho, bater cartão, essas coisas. E ele vai para uma atividade física, qualquer que seja. Dança é maravilhoso, por exemplo, né? Mas se não é a dança, vai para uma natação, vai para um atletismo. Então, o idoso que faz isso, ele está demonstrando que ele se ama, né? O amor próprio ali tá em alta. E isso é um ponto positivo para a família também, porque não tá aquele idoso ali quietinho, esperando a morte chegar, né? Ele está se movimentando. Sim. E está tendo saúde por isso, porque ele, além dele estar movimentando o corpo, ele também vai conhecer, ele vai ter uma vida social, porque vai encontrar pessoas ali que tá com o mesmo propósito que ele, né? E convida para um almoço, para um jantar, ou um café, ou coisas assim. Então a vida social desse idoso também vai ficar positiva, né? Vai ter uma vida social. E ele não precisa se preocupar com os filhos, porque tá tudo bem, né? Cada um tá ali vivendo sua vida. Então, quando você se aposenta, e se aposenta no sentido pleno da palavra, é muito preocupante, porque você vai desenvolver doenças e sua vida vai ser encurtada, não tem outro jeito. Né? Mas realmente, seria realmente deixar, manter a mente trabalhando, né? Mesmo que você aposente, né? Sim, que você
mantenha lá, que faça. Eu acho interessante também o pessoal que faz palavras cruzadas, né? Fica ali lendo jornais e lê livros. Isso é muito bom para a mente, né? É muito bom. Sim. Saindo um pouco talvez desse tema que a gente está falando, mas ao mesmo tempo falando ainda da questão da mente, né? Mas acho que todo mundo, eu arrisco dizer que todo mundo gosta de música, né? Mas muita gente gosta de música, vamos falar assim. E uma vez eu vi uma frase na internet, num vídeo na internet, que dizia assim: a música foi a coisa mais próxima que o homem conseguiu criar de uma máquina do tempo, né? Porque, bom, eu falo por mim, eu ouço uma música de quando eu era adolescente. Você ouve aquela música, bate uma nostalgia tão forte que você lembra perfeitamente aquela época, aquela situação, o que você estava fazendo, a roupa que você estava usando. Bom, eu pelo menos lembro, né? Então eu falei, nossa, realmente, né? Essa frase faz muito sentido pra mim, pelo menos, né? Sim, faz muito sentido, porque é coisas que marcam, né? A música, ela é terapêutica também, né? Realmente, a música muitos lugares eles deixam tocando música clássica também, né? Você me fez lembrar de uma plantação que eu vi aqui no Japão, de chá, que eles colocavam música clássica lá para plantação de chá, imagine. Então as árvorezinhas de chá ficavam bem relaxadas lá, porque é clássico, né? Já fizeram vários experimentos nesse sentido de música clássica em vários locais, né? Sim. Hoje em dia também está sendo usado, assim, por alguns fisioterapeutas, essas música que a pessoa possa dançar, assim, tipo bolero, mais bolero, assim, ou twist, sendo usado para sessão de fisioterapia. Veja bem, não é só o movimento, né? É a música, porque a pessoa vai cantando. Olha só, a terapia para a língua, a fisioterapia da língua, né? Vai movimentando os músculos da boca, além do corpo. Então, isso que você falou sobre, eu não vi esse vídeo, mas tem muito sentido isso, né? Sim. Você se transporta através da música. Se for uma música tem que tomar muito cuidado com essa questão de música, porque assim, eu sou fã de bossa nova, gosto dos Engenheiros do Havaí, que são bandas da minha época de adolescente, o Frejá, como falei para você, né? Capital Inicial, que são músicas que, além de ter uma melodia agradável aos nossos ouvidos, a letra também nos dá uma boa mensagem, né? Sim. Então, quando você escuta uma música que só tem sofrência, por exemplo, eu não sou contra, não, até tem umas que até ouço, mas ultimamente as músicas de sofrência no Brasil, elas são deprimentes. Você vai ouvindo aquilo constantemente, o que você pode desenvolver na sua mente? Um quadro depressivo. Sim. Mas então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é errado e o que é certo, ele só assimila, né? Nós temos uma neuroplasticidade muito poderosa, né? Que se você quer aprender o que é bom, treine a ouvir várias vezes o que é bom, né? Porque você deduz que é bom. Por exemplo, eu quero aprender uma técnica para tocar piano. Então, se você ouve várias vezes, constantemente, a sua plasticidade vai assimilar aquilo. Ou o contrário, se você ficar ouvindo só notícias ruins, a sua plasticidade também vai assimilar isso, né? Sim. Então, assim, temos um poder, assim, imaginável, que pode mudar a nossa vida para o que é bom e também para o que é ruim, né? É verdade, né? Porque, como você disse, assim, a nossa mente não sabe distinguir, como se diz, tudo que a gente está captando, né? Ouvindo, vendo, o que seja. Não, ela não consegue verbalizar determinadas coisas, né? Tem cheiro que você sente, às vezes não tem nenhum nome para aquilo, né?
mas tá ali na sua mente. Então, tem coisa que não tem como você descobrir em palavras. Você tem que usar a imagem, né? A parte da imagem. Sim. Mas realmente a mente humana é um mistério que, né, acredito que vai levar bastante tempo para Sim, muita gente a vai gente ter descobrir, que estudar muito. né? Teremos que estudar muito, a nossa futura geração também estudará, né? Eu falo assim, é uma coisa horrível de se dizer, mas na época do Holocausto, do nazismo, né? Muito do que se sabe hoje sobre a mente foi naquela época que o Hitler utilizava lá o pessoal dos campos dos campos lá de tortura, né? Os judeus, para fazer esses experimentos com a mente, né? Não sentia dor, mas eles não estavam nem aí se ia fechar aquela cabeça, se não ia deixar algum trauma ali. E muito do que se tem hoje em dia, né, que não é divulgado, mas quando a gente está estudando o cérebro, isso aparece pra gente, é cérebro humano de pessoas que estavam ali nos campos de concentração, né? É triste a gente ter isso na nossa história, né? Mas de algo horroroso, triste demais, teve um ponto positivo, né? Uma contribuição, assim, né? Sim. Eu imagino assim que, como a mente humana, né, é tão, como se diz, até hoje, né, os estudiosos não chegaram a conseguir descobrir tudo, né? Acredito que deve ter vários estudiosos e deve ter as divergências, né? Muitas divergências também, né? Em toda a área de estudo tem divergência. Dizer que existe, não tem isso, né? Assim, os grandes teóricos que nós psicanalistas, psicólogos estudamos, que está incluso ali o pai da psicanálise, né? O Freud, ele teve muitos discordantes, né? Lacan discordava dele, mas utilizava os estudos dele. Então tem muita gente que discorda e acaba utilizando o estudo do cientista, né? Porque é assim, o ser humano é assim, né? Ele nunca concorda 100% com nada, né? Em todas as áreas, né? Se você for analisar bem, todos os cientistas, eles têm muita luta ali, né, para provar que aquilo que eles descobriram tem todo sentido, e às vezes eles morrem sem conseguir um resultado, né, assim, do trabalho deles. Que quem vai ter os resultados às vezes é os herdeiros, né, os descendentes. Mas se for ver mesmo, realmente, né, se for ver mesmo na história da humanidade, sempre foi assim, né? Tipo, sempre. Gerações e gerações. O que uma geração aprendeu, a geração seguinte, né, se baseia naquilo para desenvolver o estudo. Para desenvolver, vai melhorando. Eu acho assim muito bom, porque assim, se eu discordo de você, eu vou pesquisar. Eu vou lá e pesquiso. Eu vejo assim como uma coisa positiva até, né? Porque se as pessoas concordarem o tempo todo comigo, eu vou ficar com meu ego tão acrescido que eu vou me achar a última batatinha do pacote e vou parar minhas investigações, meus estudos, né? Agora, quando alguém discorda, eu falo, mas por que está discordando? Onde é que eu errei, né? Então eu vou lá buscar mais conhecimento e o contrário também, a pessoa que está emitindo o seu desacordo, ela também vai buscar conhecimento, né? Porque você não pode discordar de algo que você não conhece, em primeiro lugar, né? Para você dar uma opinião sobre algum assunto, você tem que pelo menos manjar um pouco daquilo. Perdão, era aqui, né, o ponto, né? Que a gente saiu, né? Ah, tá. Tá certo, então. Mas né? E, inclusive, acho que... Imagina se todo mundo... O mundo inteiro, entre aspas, todo mundo, né? Toda a população, todo mundo pensasse igual, né?
Acho que não ia existir a evolução também, né? Ah, não, já o ser humano não existiria mais há muito tempo. Né? É por causa da discordância que a gente ainda tá aqui na Terra, né? Sim. Hum. E outra coisa também, não estou dizendo da questão dessa área da mente humana nem nada, mas assim, qualquer área assim que seja da música, do esporte. Hoje em dia, por causa da internet e tudo mais, as pessoas gostam de comparar, né? O jogador de hoje com o jogador de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Nossa, é legal como conteúdo, tá? Fazer esse comparativo, mas não dá pra comparar, porque foram outras épocas e outras situações. E talvez o profissional que hoje é o top, ele só é o que é hoje porque ele se baseou um pouco, se inspirou Sim. naquele primeiro, né? Sim, a gente está sempre evoluindo, né? Essa é a palavra. Sim. E é impossível você não evoluir sem um parâmetro, né? Você tem que ter um parâmetro para poder também evoluir. Sim, é verdade, né? Bom, voltamos ao nosso ponto inicial. Já foram 1h30 já, Rita. Passou rápido? Passou rápido. É um bom sinal, então. Espero que o povo esteja gostando, né, do que estão vendo na live. Sim, o pessoal vai assistir depois também, com calma. Depois eu vou tirar os cortes também. Os cortes eu tento resumir, né? Pegar os pontos mais altos assim, né? Ah, ok. Mas assim, geralmente no finalzinho, né? Eu peço pro convidado fazer um pequeno resumo de tudo que a pessoa viveu até o dia de hoje, né? Desde a sua infância até o dia de hoje. Tudo, o que você aprendeu, o que você tirou um pouquinho assim, né? Se você pode estar fazendo um pequeno resuminho nesse sentido? Ah, desde a infância, você fala? Isso, tudo que você viveu assim, o que você, né, aprendeu e... Ah, desde a infância eu sempre quis ser alguém que deixasse marcas por onde passasse, né? Assim, onde passasse, boas marcas, né? E depois na faculdade eu tinha uma professora que ficava me lembrando disso, que ela falava assim, nós temos que deixar marcas indeleves. Eu ficava pensando, assim, realmente, né? Passe e deixe sua marca onde for. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre acho que tenho muito que aprender ainda. Estou sempre estudando. Se não é uma coisa, é outra coisa. Para melhorar como pessoa e como profissional também, né? Então, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de ensinar. Ensinava para os cachorros, eu sou uma criança de interior, então eu fazia minha salinha de aula e meus alunos eram os cachorros lá de casa, os vira-lata, que tinham uns monte. Colocava eles lá e ficava brigando com eles porque eles não se comportavam, não ficavam sentados. E nos poucos momentos que eu tinha para brincar, eu dava aula para os cachorros. E depois aprendi muito, com muito sofrimento, porque a gente também aprende através do sofrimento, né? Perder meus pais, ficar sem meus pais foi muito difícil, vida de interior muito difícil, mas a gente vai sublimando tudo, né? A gente vai substituindo os sofrimentos pelaquilo que eu não quero para mim, né? Isso eu não quero para mim, isso eu não quero para o meu filho, eu quero uma vida assim. Então você se projeta para algo melhor através daquilo que você viveu de pior. E no Japão não foi diferente também, como todos nós brasileiros, aqui não é só flores, né? Não é só sakura. Então a sakura dura 2 semanas. E o frio dura 6 meses, então por aí já se vê, né? Tem gente que ama o frio, mas eu não sou essa pessoa que ama o frio. Então a gente vai tirando das coisas não prazerosas um certo prazer, porque é necessário para que a gente possa viver, né? Para a gente ter uma vida melhor, num futuro melhor, né? É basicamente isso, aprender sempre, mesmo das histórias ruins, tirar algo bom, né? Pegar o limão e fazer uma limonada bem docinha, porque a vida dá os limões,
Mas aí compete a você fazer o que você vai fazer com o limão. Tem gente que prefere deixar o limão ficar podre na fruteira. E tem outros que preferem fazer uma torta, usar a raspinha do limão, outros uma limonada. Então eu sou essa que uso o limão para fazer limonada. Tá ótimo. Muito bom, é melhor, né? Tá ótimo, Rita. Então, muito obrigado, viu? Por você Eu que agradeço. ter aceito participar do Drivecast, ter compartilhado um pouco da sua vida, né? Da sua experiência de vida e de trabalho também, né? Sim, inclusive espero você lá no dia 6, no dia 8/6, às 14 horas, lá no Café da Vila, porque nós vamos ter lá terapia com café. Vai ser uma amostra das profissionais terapeutas que temos aqui, algumas delas, né? Porque certamente tem outras, mas somos 4 que estamos aqui disponíveis para mostrar nosso trabalho. E vai ser uma pequena amostra mesmo do nosso trabalho e um café. As pessoas precisam nos conhecer, senão como que elas vão se achegar, né? É verdade. Inclusive agradecer a Mariana Moria, né? Que fez a conexão com a Rita hoje, né? Sim, Esqueci de falar no Mariana. começo da live, mas muito obrigado, viu, Mariana? Como sempre, está apresentando pessoas incríveis aqui para mim, pro Drivecast no caso também, né? Então, mas tá ótimo então, Rita. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos que estão assistindo. É um prazer imenso estar falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. E é isso aí. Vamos fazer limonadas com os limões. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da live também, né? Quem assistiu, quem vai assistir depois. E é isso aí. A gente vai ter até o próximo Drivecast, né? Não sei quando que vai ser, mas o convidado, como sempre, vai ser surpresa, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.